Salve, guerreiros! Força e honra! Presidente da República sanciona a Lei 14.965, que versa sobre concursos públicos com a possibilidade de prova 100% online. O que é que você acha? Já deixa aqui seu comentário, porque esse assunto é extremamente polêmico e é muito importante nós expressarmos a nossa opinião sobre esse tema. Detalhe importante, nós não vamos fazer uma aula sobre a lei, porque ela muito provavelmente pode começar a ser cobrada em concurso em breve. Nós vamos fazer uma aula sobre as impressões e os principais pontos dessa lei, especialmente os pontos mais polêmicos, ok? Vamos lá então fazer uma breve análise. Não sei se você me conhece, meu nome é Marcelo Adriano, estou no mundo dos concursos há bastante tempo, tá? E a gente está aí batalhando com os nossos alunos, ajudando-os para que eles efetivamente sejam aprovados em concursos públicos, já assim como eu fui, tudo bem? Bem, com relação a esse tema, que é extremamente polêmico, nós temos que fazer algumas observações que são consideradas importantes. A despeito de ser tratado como lei geral de concursos públicos, o primeiro ponto aqui é que ela não trouxe assim, tirando esses pontos polêmicos, que nós vamos debater daqui a pouco, ela não trouxe tantas inovações assim, tá? E o ponto polêmico é justamente a parte online, que a gente vai debater daqui a pouco. E por quê? Porque a boa parte daquilo que está na lei já é aplicada em boa parte dos concursos públicos. O que ela fez na realidade foi oficializar. Ela colocou na letra da lei aquilo que agora deve ser obrigatório. E que por algumas vezes, alguns editais não traziam alguns pontos importantes relacionados a alguns concursos que estão agora na lei. Não considero como sendo um tema relevante para debate aqui nesse momento. Isso a gente vai ver na aula específica relacionada à lei, ok? Bem, esse é o primeiro ponto. Não trouxe nenhuma grande inovação e no final nós vamos colocar um ponto muito negativo relacionado a essa lei que deveria ter trazido e não trouxe, não atendendo os principais anseios dos principais interessados, ao menos de um dos polos dos principais interessados, que é dos concurseiros. É o polo dos concurseiros. É um dos polos muito interessados na lei de concurso público e que eu acreditava que haveria um maior debate e inserção de outros elementos que seriam muito importantes para a regulamentação efetiva e tornar o concurso público muito mais justo. E não foi o que aconteceu com essa lei, tá? Vamos ao primeiro ponto, então, que eu considero muito importante, que é com relação ao artigo 8º. Vejamos o que diz aqui o artigo 8º dessa lei. O concurso poderá ser realizado total ou parcialmente à distância, ó. Total ou parcialmente à distância, de forma online ou por plataforma eletrônica de acesso individual seguro, em ambiente controlado, aqui tá a grande ressalva, desde que garantida a igualdade de acesso às ferramentas e dispositivos no ambiente virtual. O que é que você achou desse texto? Detalhe importante que nós temos que já abrindo um parêntese aqui, é que isso aqui, para ser aplicável, depende de regulamentação no âmbito federal por decreto do presidente da República. E é esse decreto que vai trazer os efetivos detalhes da efetiva implementação. Então, até lá, é mera especulação. Ninguém sabe como vai funcionar. Mas nós já podemos fazer uma projeção daquilo que efetivamente pode acontecer. O primeiro ponto importante são os problemas relacionados a isso. Então, 2 formas ou 3 formas com que poderia acontecer esse tipo de prova, 100% online, totalmente à distância. A primeira forma, o indivíduo, o candidato, na sua própria casa, acessando o seu próprio computador e realizando a prova. Já vou falar as implicações de cada um dos modelos. A segunda, em um ambiente controlado, em uma escola, no laboratório de informática, por exemplo, fazendo no computador da escola ou da banca. E a terceira, um misto. Como assim um misto? Aqueles que assumirem o risco poderem fazer na sua casa e aqueles que não tiverem condições disso, poder fazer então presencial, em um misto. Vamos falar sobre as 3 possibilidades. A primeira possibilidade, aquele em que todos no seu ambiente, na sua casa, tenham acesso e consigam realizar a prova. Aqui nós temos alguns problemas que devem ser destacados. Primeiro, acesso à internet e acesso ao computador. E as pessoas que não tiverem acesso à internet e acesso ao computador? A gente vê todos os dias aí na mídia histórias de sucesso de pessoas que eram garis, que eram de uma condição social muito ruim e que venceram na vida passando em concurso público. E essas pessoas teriam a possibilidade de ter um computador bom o suficiente para acessar esse sistema e que efetivamente conseguisse realizar a prova? E quem mora em uma localidade muito distante, cuja internet é muito ruim? E se por acaso, no meio da prova, cair energia elétrica, o computador vier a travar, como isso vai se resolver? Como garantir, como diz a lei,
garantida a igualdade de acesso às ferramentas e aos dispositivos de ambiente virtual. Como garantir isso num país do tamanho do Brasil, com tamanha diversidade? Imagine lá no interior do Acre, no interior do Nordeste, no interior do Mato Grosso, no interior do Paraná, como as pessoas conseguiriam realizar essa prova se ela é 100% online? E para ter esse acesso eu preciso de uma boa máquina, preciso de uma webcam, né? Já a gente vai debater sobre isso, falar sobre isso daqui a pouco, para que haja o efetivo controle. Eu preciso de energia elétrica e preciso de boa internet. Então isso gera uma grande barreira, que eu espero que, ao menos por mágica, o decreto presidencial venha a regulamentar, ok? Um outro problema relacionado a isso é o controle. Você pode imaginar, nossa, Marcelo Adriano, como é que vai ser feito o controle? Existem softwares específicos para esse tipo de controle, sabia? Softwares que travam a tela do computador, ou seja, você não consegue alternar páginas para consultar nada. Controle por intermédio de webcam para que você se mantenha aqui, focado na prova, não possa sair. Controle do ambiente por intermédio de uma varredura, que não é total, né? Porque você faz a varredura inicial para que a câmera veja o seu ambiente. Mas depois, nesse ambiente pode ser colocado uma cola, por exemplo, atrás de você. É algo muito fácil de burlar. Um outro problema, e se por acaso tiver que ir ao banheiro? Como vai resolver o problema do banheiro? O candidato vai ser obrigado a fazer a prova inteira. E olha que tem provas aí de 4 ou 5 horas. Sem poder ir ao banheiro, como é que vai funcionar? E a possibilidade de cola? E a possibilidade de consulta? Então são desafios grandes que eu não vejo. Tudo bem que eu não tenho, né, o maior conhecimento técnico de informática do mundo. Mas são desafios grandes que eu não vejo a possibilidade de se garantir a isonomia da concorrência. Tá? A igualdade na concorrência. Onde somente o conhecimento é o elemento, conhecimento eu digo, tanto técnico-teórico, né, quanto de fazer a prova. Né? Somente o conhecimento, a capacidade, melhor dizendo, é o elemento capaz de te fazer ser aprovado em um concurso. E aí? E aí nós estaremos nesse dilema. Eu espero que o decreto traga essa solução que para mim parece mágica. Ok? Segunda possibilidade em que as pessoas possam ir até um ambiente e lá realizar a prova em um computador da banca ou da escola ou de quem quer que seja. Aí eu tenho outro problema. Porque, primeiro, a necessidade de deslocamento vai continuar da mesma forma, o que não traria essa democratização dessa possibilidade. Por quê? Porque a democratização de toda a prova ser online é o indivíduo poder fazer a prova onde quiser, de onde puder, e não tendo que gastar com hospedagem e com passagem. Tá? Mas esse caso não se resolveria. E o único ganho seria a necessidade de não ter que imprimir a prova, mas ter que conseguir o computador para milhões, milhares, né? Já temos concursos aí vários, com mais de 1 milhão de inscritos. Como é que se faria? Como é que se conseguiria? Seria um laptop específico? E se o meu computador é melhor que o dele? E se a minha webcam não funcionar? Então, essa possibilidade eu considero também inviável ou muito difícil de se implementar na prática, ao menos nos concursos grandes, nacionais e maiores. A terceira possibilidade é a possibilidade mista, de quem desejar fazer a prova online e quem desejar fazer a prova física. Será que isso seria possível? Eu acredito que sim. Mas aí nós teremos que ter um regramento muito específico relacionado a isso. Por quê? Porque é possível que eu assuma o risco de fazer a prova online. E o risco será meu. Se acabar a internet, se desligar o computador, se eu tiver que ir ao banheiro, eu simplesmente serei desclassificado. Mas como assim, Marcelo Adriano? Não haveria isonomia. Vou te dar um exemplo. Porque aí é uma conveniência do candidato. Eu tenho alguns alunos aqui de concursos policiais que estão querendo fazer o concurso de agente administrativo da Polícia Federal, que é um concurso que não é o sonho deles. O sonho deles é ser policial, ok? E aí a gente debate lá no nosso grupo, conversando, vale a pena, não vale a pena, eles põem minha opinião, eles põem a opinião deles, a gente pondera, faz um plano para quem quer fazer, e não é o concurso dos sonhos. Será que para esse cara, que não está tão preocupado em ser aprovado nesse concurso, valeria a pena ele assumir o risco de fazer uma prova online, de se garantir de não ir ao banheiro, de se garantir com a internet, com a energia e com o computador, e se tiver algum problema, se ele for eliminado, tudo bem? Eu acredito que aí haveria uma certa viabilidade. E já aquele concurso da vida dele, para o qual ele se preparou, com o qual ele sonha eternamente, ele poder ter a possibilidade de fazer um presencial. Aí nós poderíamos ter uma redução, ok, da impressão de provas,
nós poderíamos ter uma redução nos custos e a possibilidade de se fazer, então, no ambiente virtual. Não resolveria todos os problemas relacionados à lisura do processo. Por exemplo, a cola aqui atrás de mim, né? Não sei se alguém colocando uma cola aqui atrás do webcam e eu fazendo a prova, né? Uma pessoa com algum sistema olhando a tela, me passando respostas, não sei se eu conseguiria resolver. Mas, ao menos, essa funcionalidade, desde que o aluno assumisse o risco de se der algum problema, o problema é dele, tudo bem. Por exemplo, eu tenho alunos lá no interior do Amazonas e querem fazer o concurso aqui da Polícia Civil do Paraná. Só que o deslocamento é muito caro, muito custoso. Claro que a gente está falando de um concurso agora estadual, tá? Estadual e não federal. Será que valeria a pena ele tentar por tentar e correr o risco de, se tiver algum problema, tudo bem? É possível, mas isso não tira todas as implicações. Então, para a prova online, essas são as considerações. Ponto muito importante. Hoje, no momento que estamos, não há uma condição efetiva de se realizar a prova 100% online. E depende de um decreto regulamentador. Assim que sair o decreto, a gente volta aqui, vamos tentar identificar qual é a mágica e, diante dessa mágica, nós vamos colocar as nossas ponderações, tá? Eu, por enquanto, não considero nem bom nem ruim. E não é uma questão de ser bom ou ruim, tá? De ser isso ou ser aquilo. Na realidade, o que é a necessidade de se fazer. E não adianta você também ficar reclamando, tá? Por que não adianta ficar reclamando? Porque se só gemer e gritar adiantasse, porco não morria. Porco não morria, tenho a certeza absoluta disso. Tá? A gente deveria ter lutado antes para que outros pontos fossem inseridos nessa lei. Ok? Vamos lá. Um ponto importante que veio positivado nessa norma é o parágrafo único do artigo 3º. Olha o que diz, ó. Se houver concurso público anterior válido com candidatos e não nomeados para os mesmos cargos ou empregos públicos, é autorizada a abertura excepcional de novo certame mediante demonstração de insuficiência de quantidade de candidatos aprovados e não nomeados diante da necessidade da administração pública. Ou seja, não preciso mais zerar a lista para poder fazer um novo concurso, desde que eu comprove que a quantidade que eu vou abrir é maior do que a quantidade de candidatos que serão convocados, ou seja, eu garanto a convocação dos aprovados em certame anterior. Isso é importante porque pode abreviar aí alguns concursos, ao menos num primeiro momento, ok? Agora vamos para o ponto negativo, aquilo que deveria estar na lei e não está. Primeiro ponto importante, prejuízos do candidato quando ele não é o responsável. Por exemplo, uma prova anulada. A lei deveria trazer que o candidato ele tem direito à remarcação de passagem, remarcação de hospedagem, que a banca ou quem quer que seja deva arcar com os prejuízos materiais desse candidato. Ele vai realizar a prova, ele se compromete a um adiamento, não como aconteceu no Rio Grande do Sul, é óbvio, porque foi uma tragédia. Mas quando é erro da própria banca, quando é erro do próprio governo, quem é que indeniza o candidato diante de tanto problema? E outro ponto importante que deveria estar é uma resolução objetiva de controvérsias relacionadas a questões. Então, centenas de questões absurdas, completamente absurdas, que normalmente são revertidas na justiça. E que deveria haver um mecanismo de aferição dessas questões. Questões de contabilidade, administração financeira e orçamentária, às vezes até de processo penal, tá? Que são completamente erradas, o candidato entra com recurso e a banca simplesmente desconsidera. Mesmo havendo uma unanimidade de pessoas, de professores, contra o resultado da banca. Então, isso é um absurdo. Isso deveria ser tratado. Disso deveria ser tratado. A necessidade, por exemplo, de bibliografia nos editais para que a opinião de um autor é que seja considerada em contraponto a outro autor, porque alguns assuntos eles não são unanimidades. E aí eu tenho que saber qual é a corrente que a banca vai adotar. A possibilidade de se anular uma questão com o posicionamento de outra questão da mesma banca, como acontece muito. Você faz o recurso, coloca uma outra questão, cara, com um posicionamento contrário, está ali muito claro, e a banca mesmo assim desconsidera. Então esses pontos deveriam ser tratados e não foram tratados, ok? Então essa é a nossa opinião, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário para nós entendermos o que você considera como correto, como positivo, como negativo, coloque sua opinião, porque nós esperamos aqui. Quando sair novas notícias, a gente vai trazer aqui para vocês. Valeu? Até mais!